O sol da manhã atravessava os vidros embaçados da vitrine, desenhando linhas douradas sobre a bancada de mármore onde descansavam tortas recém-saídas do forno. O ar da confeitaria estava impregnado com o perfume doce de baunilha, caramelo e uma pitada de canela, aromas que abraçavam quem entrava como lembranças da infância que insistem em ficar. Helena era a dona daquele espaço delicadamente ordenado, com seus 65 anos muito bem vividos e impressos em rugas suaves, no brilho calmo dos olhos cor de âmbar e na firmeza elegante dos seus gestos. Cada bolo saía de suas mãos com a precisão de quem conhece os silêncios da massa, as sutilezas do forno e o tempo exato do açúcar se render ao ponto. Desde que enviuvara, dedicava-se quase exclusivamente à sua confeitaria, seu pequeno santuário onde tudo era previsível, amorosamente organizado. Sabia o lugar exato de cada colher, a textura que o brigadeiro deveria ter só de sentir o cheiro. E ali, no meio daquele universo feito de glacê e pão de ló, ela se sentia segura, imune às tempestades que o mundo lá fora insistia em anunciar. Foi numa terça-feira de céu pálido que Rafael apareceu pela primeira vez. Helena lembrava bem. Um homem de uns 40 e poucos anos, pele morena e barba por fazer, usando uma camiseta simples e olhos de um castanho intenso, quase dourado, o tipo de olhar que não desviava fácil. Ele entrou com um passo contido, mas curioso, como quem busca algo que não sabe nomear. Disse que estava reformando uma loja nas redondezas e que precisava de um café para sobreviver à poeira. Helena serviu um forte, do tipo que fazia questão de preparar pessoalmente. Ele elogiou com um sorriso tímido e voltou no dia seguinte, e no seguinte, e no outro. Com o tempo, Rafael passou a ocupar sempre a mesma mesa, perto da vitrine. Trazia desenhos, plantas de arquitetura, às vezes apenas ficava ali, observando o movimento da rua entre um gole e outro, e conversava. Aos poucos, como quem desata um nó antigo com paciência, começou a contar sobre a vida, o divórcio recente, a saudade do filho que morava longe, os projetos que engavetava por medo de arriscar. Helena ouvia mais do que falava, mas aos poucos também deixou escapar partes de si, histórias da juventude, lembranças do marido que partiu, o motivo por trás da receita secreta do seu pão de mel. Rafael escutava com atenção rara. Havia algo na forma como ele a olhava que a deixava inquieta, como se visse nela mais do que uma mulher madura de avental branco e cabelos presos num coque displicente. As conversas se estenderam. Os olhares começaram a durar um pouco mais. Às vezes, ela flagrava os olhos dele pousados em suas mãos enquanto preparava a massa, e um leve calor subia por seu pescoço. Outras vezes, ao levar o café até a mesa, seus dedos roçavam os dele com uma delicadeza que parecia acidental, mas não era. Numa tarde abafada, quando a confeitaria já quase fechava, Rafael ficou até o fim. A última cliente saíra, e o som das xícaras sendo lavadas ecoava como um murmúrio íntimo no ambiente. Helena arrumava as forminhas sobre a bancada quando ouviu a voz dele, baixa, vinda da mesa ao fundo. Você já pensou em ensinar essas receitas para alguém? Ela sorriu sem se virar, os dedos ainda ajeitando os confeitos. Já, mas ninguém tem paciência com os detalhes. Eu teria, disse ele, e a frase veio cheia de algo que não era apenas interesse culinário. Helena parou por um instante, sentiu o ar entre eles mudar, como quando o açúcar derrete devagar na panela e se transforma em caramelo. Virou-se lentamente, encontrando o olhar dele. Teria mesmo? Rafael se levantou, caminhando até o balcão. Estava perto demais, mas ela não recuou. Os olhos dele tinham aquele brilho novo, misto de admiração e desejo contido. Eu gosto de observar as coisas que levam tempo, ele disse.
E você parece saber exatamente quanto tempo cada coisa precisa. Helena sentiu a respiração prender no peito. O som do relógio de parede pareceu mais alto naquele momento. O mundo lá fora desapareceu. Ficaram apenas eles dois, naquele instante suspenso entre a farinha espalhada na bancada e a tensão que vibrava no ar como um fio de cobre prestes a conduzir eletricidade. Ela pousou a mão sobre a bancada, perto da dele, um gesto quase casual, mas que dizia: "Estou aqui." E ele entendeu. "Tenho uma receita que nunca ensinei para ninguém," ela murmurou, sem desviar os olhos. "Talvez seja a hora de mostrar." Rafael inclinou a cabeça levemente, como se aproximasse não do que ela dizia, mas do que ela não dizia. "Eu adoraria aprender." Helena sentiu um arrepio suave percorrer-lhe a espinha. Sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, seu sorriso não era apenas cortesia, era promessa, era convite, era o início de algo que não cabia mais nas forminhas de papel. "Então vem amanhã mais cedo," disse ela, "antes da loja abrir. A massa precisa de silêncio e mãos pacientes." E naquele instante, enquanto ele sorria em resposta, Helena soube. Algo havia mudado. Não em Rafael, nela, no espaço entre eles, no modo como, de repente, o açúcar já não era apenas doce, e o calor do forno parecia vir de dentro. Zaptat Chat GPT. O dia seguinte chegou envolto por uma névoa úmida e um silêncio diferente. Helena acordou antes do despertador, com o coração batendo num ritmo sutilmente descompassado, como se seu corpo já soubesse que aquela manhã não seria apenas mais uma. Vestiu-se com cuidado, escolhendo o avental de linho bordado à mão, aquele que raramente usava, e prendeu os cabelos com uma fita cor de chá. Ao chegar na confeitaria, o céu ainda estava cinzento e os primeiros raios de sol espiavam entre as nuvens. Rafael apareceu poucos minutos depois. Trazia um casaco leve e os olhos atentos, como se fosse um aluno prestes a aprender algo muito além de receitas. Quando Helena abriu a porta e o deixou entrar, o espaço ainda estava frio, cheirando a forno desligado e promessas. "Bom dia," ele disse com um sorriso calmo. "Trouxe um caderno, se for o caso de anotar alguma coisa." "Nem tudo se anota, Rafael," respondeu ela, com um brilho diferente nos olhos. "Algumas coisas a gente sente com as mãos, ou com a pele." A cozinha da confeitaria, que à luz do dia parecia um reino de fórmicas e fornos, naquela hora parecia mais íntima, quase secreta. Helena começou a separar os ingredientes: ovos, farinha, manteiga amolecida, açúcar mascavo. Suas mãos se moviam com leveza e precisão, e Rafael a observava em silêncio, como se o simples fato de vê-la trabalhar fosse uma forma de aprendizado. "Essa receita," começou ele, "é especial?" Ela assentiu, sem parar de misturar. "É, aprendi com minha avó, mas adaptei ao longo dos anos. É como a vida, Rafael. A gente vai tirando um pouco do excesso, acrescentando o que faz falta, esperando crescer com o tempo." Enquanto falava, seus olhos se encontraram, e ali havia mais do que explicações culinárias. Havia memórias que ardiam sob a superfície, desejos contidos como calor em forno pré-aquecido. A massa foi ganhando corpo entre os dedos de Helena, e ela ofereceu um pouco para Rafael tocar. "Veja a textura," disse. "Precisa ser firme, mas elástica, como um corpo que responde ao toque certo." Rafael passou os dedos pela massa com delicadeza. Seus olhos, por um instante, se desviaram dela e pousaram nas mãos dela, no formato preciso das unhas, na pele fina salpicada por pequenos vestígios de farinha. O toque entre eles foi breve, mas causou um tremor que reverberou em ambos. Helena prendeu a respiração por um segundo e, quando soltou o ar, havia calor em sua voz. "Agora é preciso esperar," murmurou. "Ela precisa descansar, crescer em silêncio." "Como a gente,"
disse ele em voz baixa, como tudo que importa. Houve um momento em que nenhum dos dois se mexeu. O relógio da parede marcava o tempo, mas ali dentro, o tempo parecia suspenso. Helena virou-se devagar, sentindo a presença dele atrás de si, tão próxima que podia sentir o calor do corpo, o perfume leve de madeira e café. Posso lavar a tigela? Ele perguntou, tentando romper a tensão. Ela sorriu, como quem volta de um lugar secreto. Claro, mas não se esqueça de provar um pouco. É a única forma de saber se está no ponto certo. Rafael mergulhou o dedo na massa restante, levou à boca e fechou os olhos por um breve instante. Quando os abriu, havia algo de grave e doce em sua expressão. Caminhou até ela, ainda com o sabor nos lábios. É perfeito, disse. Ainda não. Falta assar. O que mais falta? Ele perguntou sem desviar o olhar. Helena hesitou por uma fração de segundo, mas não recuou. Deu um passo à frente, tão sutil que quase não se notava, mas que era tudo. Falta coragem. Coragem para quê? Para ver o que acontece se cruzarmos a linha, disse ela, a voz baixa, mas firme. Aquela que todos fingem não ver. O silêncio entre eles foi mais denso que qualquer palavra, e naquele espaço minúsculo entre seus corpos, uma corrente invisível começava a se formar, feita de expectativa, lembranças e algo novo, irreversível. Ele não a tocou, ainda, mas seu olhar pousou no rosto dela como se o percorresse, demorado, absorvendo cada detalhe, os cílios que tremiam, os lábios que se entreabriram por um suspiro, a pele que ruborizava sob o calor daquele instante. Eu vejo essa linha, Helena, ele disse com firmeza, e estou disposto a atravessá-la, se você vier comigo. Ela não respondeu, apenas tocou a borda da bancada com os dedos, como se buscasse apoio para não se desfazer, e então se afastou lentamente, virando-se para colocar a massa no forno. Primeiro, o bolo precisa assar, sussurrou. Depois, a gente vê o que sai dele. Rafael ficou ali, observando-a com os olhos em brasa, como se soubesse que o que havia entre eles não era mais simples curiosidade. Era fome, mas não de açúcar, era de pele, de presença, de tudo aquilo que se recusa a ser medido em xícaras e colheres. O forno chiou baixinho, a massa começava a crescer, silenciosa, e eles, naquela cozinha cheia de calor e tensão, sabiam que algo em si também crescia, devagar, mas inevitável. As tardes se seguiram com um ritmo doce e perigoso. Rafael passou a chegar cada vez mais cedo, dizendo-se ansioso por aprender, mas seus olhos buscavam mais do que receitas. Helena, embora tentasse manter os gestos contidos, percebia a dança silenciosa que nascia entre os dois, um balé de olhares cruzados e palavras ditas com mais suavidade do que o necessário. O som das colheres raspando tigelas, do açúcar derretendo na panela, das formas batendo na bancada, tudo parecia orquestrado por uma harmonia invisível. Era como se a confeitaria tivesse ganhado um pulso novo, um coração extra batendo no compasso daquela aproximação lenta e inegável. Certa tarde, Rafael chegou com os cabelos molhados da chuva. A camisa colada ao peito revelava discretamente as linhas firmes do seu corpo. Helena fingiu não notar, mas notou. Notou o cheiro de terra molhada misturado ao dele, notou a forma como os pingos escorriam pelas têmporas, pelos dedos longos. Ofereceu-lhe uma toalha, mas seus dedos tocaram os dele ao estendê-la, e o choque sutil daquele contato a fez perder por um instante o controle da respiração. Ele sorriu, percebendo. Ainda está frio aqui dentro, comentou. Acho que o forno não está vencendo. Helena virou-se, ocupando-se com os ingredientes já dispostos na bancada. Às vezes o frio não vem de fora, disse ela com um tom suave. Vem do que falta aquecer por dentro.
Ele se aproximou devagar. Estava a poucos passos dela, tão perto que, se estendesse a mão, poderia tocar a curva da cintura sob o avental. Mas não o fez. Apenas ficou ali, sentindo o aroma de baunilha que impregnava o ar e o calor dela que escapava como um segredo. O que estamos fazendo, Helena? Ele perguntou num tom que não exigia resposta, apenas presença. Ela suspirou, um som contido, mas carregado de uma tensão que já não cabia mais em silêncios. Estamos misturando ingredientes perigosos, Rafael, e nem sei se estou pronta para o que pode sair disso. Mas está fazendo mesmo assim. Ela virou-se, olhou dentro dos olhos dele demoradamente. Porque não sei como não fazer. Naquele instante, algo mudou. O tempo, o espaço, a distância entre os corpos, tudo cedeu àquela confissão. Rafael ergueu a mão e afastou com delicadeza uma mecha solta do cabelo dela. Seus dedos roçaram de leve a têmpora, depois a curva do rosto. Helena não recuou. Apenas fechou os olhos por um segundo e deixou que aquele gesto simples inflamasse tudo o que ela tentava manter sob controle. Você tem noção do que provoca, não tem? Ele murmurou. Não mais que você. Respondeu ela, com um meio sorriso triste. Eu penso em você quando não estou aqui. Penso na sua voz, nos seus gestos. Penso no jeito como mexe a massa, como se fosse parte do seu corpo. Helena engoliu em seco. Sentiu o coração bater nas pontas dos dedos, nas têmporas, no centro do peito. Você é jovem, Rafael. A vida te chama de outro jeito. E você é a mulher que me fez sentir outra coisa pela primeira vez em anos. Interrompeu ele com firmeza. O silêncio que se seguiu foi espesso, denso, um silêncio feito de escolha. Então ela deu um passo, depois outro. Parou à frente dele, sentindo o calor que emanava de sua pele. Estendeu a mão e tocou seu rosto com a palma inteira, como quem reconhece algo já sonhado antes. Seu polegar roçou a linha da mandíbula dele, e ela sentiu, sob a pele, o leve estremecer que percorreu seu corpo. Ainda temos uma fornada para preparar, disse ela com voz baixa, mas sem tirar os olhos dele. Mas se ficar mais um pouco, posso te mostrar um recheio que nunca ensinei a ninguém. Ele sorriu, como quem compreende mais do que as palavras dizem. Só se puder provar com os dedos. Helena riu, um riso contido, cheio de calor, e sem dizer mais nada, voltou à bancada, agora com ele ao lado, colando seus movimentos aos dela. Os braços se tocavam às vezes, o ombro roçava de leve o dela, e cada mínimo toque carregava uma carga elétrica, como uma centelha em corda esticada demais. Quando ela estendeu a tigela com o creme denso, ele mergulhou o dedo com cuidado e levou à boca com um gesto lento, quase cerimonial. Seus olhos fecharam brevemente. Depois, voltou o olhar para ela. Esse sabor tem algo de você, do que você esconde. Talvez, disse ela, abaixando os olhos por um instante. Ele se aproximou um pouco mais. Agora, o rosto dele estava a poucos centímetros do dela. A respiração quente tocava sua pele. Os olhos se buscavam com uma intensidade quase incômoda, como se vissem pela primeira vez de verdade. Eu quero conhecer tudo o que você esconde, Helena, mas só se me deixar entrar devagar. Ela sentiu o corpo vibrar com aquela frase. Não havia urgência nas palavras, mas havia algo mais perigoso. Paciência. Ele não queria invadir, queria conquistar. E ela, pela primeira vez em muito tempo, queria ser conquistada. Naquela noite, Helena não dormiu. O corpo, mesmo exausto, parecia carregado de uma energia que não vinha apenas do trabalho. Os lençóis, antes refúgio de silêncios e hábitos, tornaram-se cárcere suave para uma inquietação nova, uma lembrança insistente do olhar de Rafael e do modo como suas palavras se insinuaram sob sua pele como perfume persistente. Cada cena daquele dia,
O toque acidental, o dedo provando o creme, a proximidade que quase cedeu ao impulso, se repetia em sua mente como uma dança que parava sempre um segundo antes da música mudar. No dia seguinte, ao abrir a confeitaria, os movimentos de Helena estavam mais lentos. Havia algo em seu andar, em seu jeito de dobrar os guardanapos, de arrumar as vitrines, que denunciava que ela não era mais a mesma. Como se uma fresta tivesse se aberto dentro dela, deixando escapar algo que há muito jazia adormecido, um calor, um brilho, uma fome. Rafael chegou quando o sol já tingia as paredes com uma luz dourada. Vestia uma camisa de linho clara e trazia no olhar o mesmo fogo contido de dias atrás, mas agora com algo a mais, uma certeza. Helena o recebeu com um sorriso sereno, porém os olhos, ao encontrarem os dele, vacilaram por um breve instante. Dormiu bem? Ele perguntou, como quem sabe que a resposta será mentira. Não muito, ela respondeu. Tive sonhos estranhos. Bons estranhos? Ela não respondeu. Apenas virou-se, deixando-o seguir até os fundos da confeitaria, onde o aroma de massa fresca e baunilha criava uma atmosfera densa e envolvente. O lugar, naquele horário, estava fechado para o público, um privilégio reservado apenas a ele, um espaço onde palavras e gestos se derramavam sem testemunhas. Enquanto preparavam a nova receita, uma torta delicada com frutas vermelhas e toque de canela, os gestos tornaram-se mais próximos. O braço de Rafael passava por trás dela para alcançar o pote de açúcar. O cotovelo roçava-lhe as costas, e a mão segurava firme a tigela enquanto ela mexia, como se o gesto exigisse 4 mãos, não 2. Havia risos baixos, pausas prolongadas, entre uma palavra e outra, olhares que desciam até a boca e voltavam depressa. Você sempre cozinhou sozinha? Ele perguntou, lavando as mãos na pia pequena. Sim, sempre foi mais fácil assim. E mais seguro? Ela hesitou antes de responder. Cozinhar é como sentir. Se você erra a temperatura, queima tudo. E algumas queimaduras demoram para sarar. Mas algumas, disse ele enxugando as mãos e se aproximando, valem a cicatriz. O silêncio caiu entre eles com peso de confissão. Helena abaixou os olhos, mas não se afastou. Rafael deu mais um passo e parou atrás dela. O calor do corpo dele a envolveu, sem tocá-la. Ela podia sentir a respiração dele junto à nuca, o leve tremor nas pontas dos próprios dedos. Posso te mostrar uma coisa? Ele murmurou, e a voz era quase um sopro. Ela assentiu, sem falar, sem se mover. Ele passou os braços lentamente por trás dela, sem tocá-la, apenas guiando os gestos. Suas mãos pairaram sobre as dela, conduzindo os movimentos da espátula sobre a massa, como se dançassem em sincronia. Helena sentia o ar rarefeito, como se toda a confeitaria tivesse parado para observá-los. Então ele encostou o queixo no ombro dela, levemente. Foi um toque sutil, quase imperceptível, mas ali, naquele instante, tudo mudou. O corpo dela reagiu antes que a mente compreendesse. A pele se arrepiou, o peito se apertou e a espátula escorregou da mão. Ele a segurou, com firmeza, e por um segundo os corpos se encontraram. Helena virou-se devagar. Estavam agora frente a frente, o espaço entre eles reduzido a nada. Ela levou a mão ao peito dele instintivamente, como se quisesse conter o que sentia ali dentro, ou talvez dentro de si. Eu tenho medo, Rafael. Eu também, ele respondeu, pousando a mão sobre a dela, mas não mais do que do arrependimento. Aquela frase, dita com a voz rouca e os olhos quentes, foi o suficiente. O impulso veio como uma onda que não se contém. Helena ergueu o rosto e ele, num gesto delicado e decidido, encurtou o último centímetro entre eles. O beijo foi lento, um beijo de descoberta, de espanto, de entrega.
Os lábios se tocaram com suavidade, mas logo ganharam profundidade, como se buscassem ali tudo que havia sido negado por tempo demais. As mãos dela subiram até a nuca dele, os dedos se enroscaram nos cabelos úmidos, e o corpo inteiro respondeu como massa, crescendo sob o calor certo. Quando se afastaram, os olhos dela estavam úmidos, mas não de tristeza. Era como se, finalmente, algo dentro dela tivesse encontrado lugar para existir. Isso muda tudo, sussurrou. Não, só revela o que já estava aqui, ele disse, tocando-lhe o rosto com os dedos firmes e ternos. Na cozinha, o forno apitou, como um lembrete de que o tempo seguia. Mas ali, entre eles, o tempo havia parado, ou talvez, apenas agora, começado de verdade. Depois daquele beijo, as manhãs ganharam um novo sabor. Não era o do açúcar ou da canela, embora esses ainda estivessem presentes, mas sim o gosto de um tempo que se abriu como massa levedada, inchado de possibilidades, leve e ao mesmo tempo firme. Helena e Rafael não disseram muitas palavras nos dias que seguiram. Era como se o corpo deles, os gestos e os olhares já conversassem por si, trançando, sem pressa, uma linguagem só deles. Ela observava o modo como ele cortava frutas, mais cuidadoso agora, mais atento. Sentia sua presença antes mesmo que ele entrasse. O simples roçar de um braço na bancada já lhe acelerava o coração. E havia noites em que ela, sozinha em casa, levava os dedos aos lábios, lembrando da maciez dos dele, do calor que ainda parecia impregnar sua pele. Mas não era apenas desejo, era algo mais, algo que nascia devagar e ganhava raízes, como fermento trabalhando em silêncio, transbordando suas bordas. Numa tarde de sexta-feira, a confeitaria estava vazia. As cortinas filtravam a luz com delicadeza, criando sombras douradas sobre as paredes claras. Helena limpava a vitrine de doces enquanto Rafael secava as formas recém-lavadas. O rádio tocava uma música antiga, dessas que não precisam de letra para tocar o peito. Eu estava pensando, disse ele com a voz baixa, como se não quisesse romper o encantamento, que você nunca me contou porque abriu essa confeitaria sozinha. Ela continuou esfregando o pano por um instante antes de responder. Porque precisava de um lugar onde tudo dependesse só de mim. Depois que meu marido foi embora, eu percebi que tinha passado a vida inteira esperando permissão para ser quem eu era. Aqui, ninguém me pergunta por que fico tanto tempo sozinha. Ninguém exige mais do que posso dar. Era um refúgio. Ele se aproximou, encostando as costas no balcão ao lado dela. E ainda é? Ela virou-se devagar. Os olhos encontraram os dele e a resposta veio sem hesitação. Agora é mais do que isso. O silêncio entre eles se encheu de significados. Rafael deu um passo, apenas um. A mão dele encontrou a dela sobre o balcão. E por um momento, só o calor daquele toque falou. Ela apertou suavemente seus dedos, como quem segura algo delicado, mas necessário. Quero que saiba que eu não estou aqui só por curiosidade, nem por encanto passageiro. Eu te vi antes do beijo, antes do toque. Vi no modo como você mexe a massa, como fecha os olhos quando prova o creme, como fala com a memória de cada receita. Eu me apaixonei pelo que você é quando acha que ninguém está olhando. Helena engoliu em seco. Havia algo de tão verdadeiro ali que parecia desnudar partes dela que nem ela mesma reconhecia. Eu não sou simples, Rafael. Carrego medos, cicatrizes que ainda doem. Tenho dias em que não acredito mais em recomeços. Ele sorriu, e esse sorriso foi como o sol atravessando nuvem espessa. Então vamos fazer como a gente faz com os doces. Um dia de cada vez, uma camada por vez, sem pressa. Ela riu e nos olhos havia lágrimas que não escorriam, mas brilhavam como se quisessem agradecer por finalmente terem sido vistas. E se tudo desandar?
A gente tenta de novo. Mudamos a receita, mas não paramos de tentar. Ele a puxou para si com delicadeza. Não havia mais dúvida entre eles. O segundo beijo foi mais profundo, mais cheio de histórias não ditas, de medos vencidos. Era um beijo de promessa, de ternura e de um desejo que não se contentava mais com distância. Os braços dele a envolveram com firmeza e suavidade, e ela deixou-se levar, descansando a testa no peito dele por um instante, ouvindo o compasso do coração que parecia querer falar com o seu. Mais tarde, quando a confeitaria já estava fechada, Helena sentou-se à mesa do fundo, com uma xícara de chá nas mãos. Rafael estava na cozinha, terminando de guardar os utensílios. Ela o observava de longe, sentindo-se inteira, pela primeira vez em muito tempo. E então, num gesto que brotou espontâneo, chamou por ele. Rafael! Ele se virou, enxugando as mãos no pano de prato. Vem cá. Ele veio, parou diante dela. Quero te mostrar uma receita que minha avó me ensinou. Nunca compartilhei com ninguém. Vai me deixar mexer na massa? Não. Ela sorriu. Hoje, você só vai observar, porque há gestos que merecem ser vistos antes de serem repetidos. Ele se sentou ao lado dela, os olhos atentos. E ali, naquela cozinha perfumada de açúcar, calor e história, eles começaram a construir uma nova receita, feita de tempo, escuta, corpo e coragem. O tipo de receita que não cabe num caderno, mas se escreve na pele e no coração. O tempo, com sua paciência silenciosa, começou a moldar o que havia nascido entre Helena e Rafael, não como uma tempestade que tudo varre, mas como uma brisa constante que muda a paisagem aos poucos. Os dias na confeitaria seguiram cheios, de clientes, de fornadas quentes, de gestos partilhados, mas havia algo novo no ar, uma cumplicidade que não precisava ser anunciada, um toque na cintura ao passar pela bancada, um olhar demorado quando ela experimentava uma nova cobertura, um silêncio compartilhado entre um bolo e outro que dizia mais do que qualquer frase. Helena, aos poucos, começou a se permitir, não apenas a amar, mas a ser amada, a aceitar que mesmo com suas marcas, com seus medos e inseguranças, ainda podia ser o centro de um desejo sincero. E Rafael estava ali, inteiro, presente, paciente. Não queria salvá-la, nem mudar sua vida. Queria apenas estar ao seu lado, colher com ela o que o tempo, o afeto e o calor haviam feito crescer. Em uma noite fresca de verão, a confeitaria estava fechada. As luzes apagadas, mas a porta dos fundos entreaberta deixava escapar a música suave de um rádio antigo. Helena, de avental, dançava sozinha entre as mesas, o pano ainda preso à cintura, os pés descalços tocando o chão como se descobrissem uma nova maneira de existir. Rafael a observava encostado no batente da porta, os braços cruzados, o sorriso nos olhos. Ela ouviu e parou, o coração ainda batendo acelerado pelo ritmo da música, e agora, pelo modo como ele a olhava. Sem dizer nada, ele entrou, tirou os sapatos e a alcançou. Dançaram juntos, devagar, sem música agora, apenas com a respiração deles preenchendo o silêncio. Quando os corpos se afastaram, Helena tocou-lhe o rosto com a ponta dos dedos. Nunca pensei que sentiria isso de novo. Sentir o quê? Essa sensação de que tudo está no lugar certo, que o tempo não errou comigo, só esperou a hora certa para me dar outra chance. Ele a puxou para um beijo leve e então a conduziu até a bancada. Sobre ela, uma torta recém-saída do forno exalava o perfume quente de morangos e especiarias. Rafael cortou 2 pedaços, serviu um para ela e disse: Você me mostrou que o amor também pode ter gosto de forno aceso e açúcar no canto da boca. Ela riu, com os olhos úmidos. E você me lembrou que não há idade para a primeira vez, ou para o último recomeço. Comeram em silêncio,
compartilhando garfadas, palavras soltas, toques nos dedos. Quando terminaram, ela segurou sua mão com ternura. Quero que fique. Ele não perguntou por quanto tempo, apenas assentiu, e em seus olhos havia a mesma promessa de todos os bolos que crescem no escuro, de que basta o calor certo, o tempo justo e o cuidado contínuo, para que algo doce floresça onde antes havia apenas espera. E assim, entre confeitos, silêncios, beijos e fermentos, Helena e Rafael seguiram, com leveza, com desejo e com a certeza de que, naquela cozinha iluminada de dentro para fora, o amor era o ingrediente mais inesperado e mais necessário de todos.